lá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis, capítulo 21, que é, olha, um verdadeiro divisor de águas. É aqui que uma promessa muito antiga se transforma em uma realidade. E numa realidade bem complexa, viu? Com consequências que, nossa, ecoam até hoje. Sabe, por um tempão, a ideia de formar uma nação era só isso, uma promessa, algo meio no ar. Mas é neste capítulo que a coisa muda de figura. A gente sai do campo das ideias e entra na realidade. E, vamos combinar, é uma realidade bem mais bagunçada, bem mais tangível. É o momento em que a teoria encontra a prática, com todos os perrengues que vêm junto. E então, chegamos ao momento que todo mundo esperava. A promessa finalmente se cumpre. Mas olha, o nascimento de Isaac não é só uma festinha de família. É, na verdade, um ato jurídico e teológico super bem pensado, onde cada detalhezinho tem um peso, assim, gigantesco. E o mais interessante aqui é o próprio nome, Isaac, que a gente conhece como Isaac. Sabe o que significa? Ele ri. E esse nome, claro, não foi escolhido por acaso. Ele meio que amarra, que fecha todo um ciclo de histórias envolvendo o riso. Um riso que, aliás, muda completamente de sentido ao longo do tempo. Pensa só na jornada desse riso. Primeiro, a gente teve o riso de Abraão, aquele riso de será mesmo? Depois, o riso de Sara, totalmente incrédula quando ouviu a promessa. E agora? Agora, com o nascimento do filho, todo aquele ceticismo vira um riso de alegria pura, genuína. Ou seja, o nome do herdeiro é a própria conclusão dessa história. Ok, o herdeiro nasceu. E agora? Agora era preciso consolidar o status dele. E para isso, acontecem dois atos culturais que são super importantes. Primeiro, a circuncisão no 8º dia, que o coloca oficialmente na aliança. Depois, lá pelos 2, 3 anos, vinha a festa de desmame. E essa festa era gigante, porque era a prova, a confirmação para todo mundo de que o herdeiro tinha passado pela fase mais perigosa da infância. A partir dali, ele era, de fato, o sucessor. Mas claro, quando a gente pensa que agora vai, que tá tudo certo, pá, surge um problemão. E não é um problema qualquer. É uma crise de herança que explode bem no meio da família. Vamos entender essa treta. A questão toda se resume a isso. 2 filhos, mas só uma herança principal. E aí, como é que faz? Isso gerou um dilema familiar e jurídico de uma tensão altíssima. E, sinceramente, não tinha resposta fácil para isso. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender a hierarquia legal daquela época. De acordo com as leis do Antigo Oriente, o Ismael, por ser filho da serva, tinha sim uma chance de herdar. Ele era um herdeiro em potencial. Só que o nascimento de Isaac, o filho da esposa oficial, muda completamente o jogo. Isaac vira o herdeiro número 1. E é por isso, exatamente por isso, que a Sara começa a enxergar o Ismael como uma ameaça real. E aqui tem um detalhe super importante. A reação da Sara não é só ciúme. O texto original em hebraico usa um termo para descrever o que Ismael estava fazendo que é mais forte do que um simples brincar. A palavra sugere uma zombaria, um tipo de desafio à posição do Isaac. Então a Sara leu aquilo como um ataque direto à legitimidade e ao futuro do filho dela. Bom, com o problema interno encaminhado, a história muda o foco para uma questão externa, mas que era igualmente vital. Como garantir os recursos para a sobrevivência de todo mundo. E no deserto o recurso é uma coisa só, água. Para a gente ter uma noção da gravidade do conflito com Abimeleque, é preciso entender uma coisa muito simples. No deserto do Negueb, quem controla o poço controla a vida. Ponto. Não era questão de conforto, não. Era vida ou morte. Sem água, o gado morre, as pessoas morrem, o clã inteiro some. Controlar a água era controlar a própria existência. E é nesse contexto que a gente chega em Beerseba. O próprio nome do lugar já conta a história. Beerseba pode significar Poço do Juramento ou também Poço dos 7. Os dois significados apontam direto para o acordo legal que foi fechado bem ali. E o que Abraão e Abimeleque fazem ali não é um aperto de mão qualquer. É um procedimento jurídico super formal para a época. Primeiro, eles reconhecem que existe uma disputa. Depois, os 2 líderes fazem um juramento solene. E para fechar, 7 cordeiros são entregues como testemunho público. Era prova física incontestável de que o poço pertencia a Abraão. E para arrematar, Abraão faz algo que é profundamente simbólico. Ele planta uma árvore, uma tamargueira. E não é qualquer árvore não, é uma árvore que vive muito tempo, que cria raízes profundas.
Plantar essa árvore era como fincar uma bandeira, uma declaração para todo mundo ver. A gente chegou para ficar. Essa terra é nossa. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que essas ações, que parecem pessoais, começaram a ter consequências muito maiores? É que esses acordos individuais, na prática, estavam desenhando as primeiras fronteiras de um povo e de um território. Agora, um parêntese interessante. O texto fala em filisteus. Só que, historicamente, isso é o que a gente chama de anacronismo. É um elemento que não pertence àquela época. Os filisteus se estabeleceram ali bem depois. O mais provável é que o autor do texto usou um nome que a sua audiência já conhecia para ficar mais fácil de entender quem eram os habitantes da região. E prestem muita atenção nesta frase, porque ela representa uma virada de chave espetacular. O mesmo Abimeleque, que já tinha sido enganado por Abrão lá atrás, agora vai até ele e diz: Deus está contigo em tudo o que fazes. Isso é enorme. De repente, Abraão deixa de ser o estrangeiro vulnerável para se tornar um vizinho poderoso, um aliado que todo mundo respeita. Então, para a gente fechar a conta, o que Gênesis 21 faz? Ele basicamente bota a casa de Abrão em ordem. Resolve os dois maiores pepinos que ameaçavam seu futuro. Primeiro, a sucessão interna, cheque, resolvida. E segundo, a segurança externa, cheque, resolvida, com um tratado que garante água e reconhecimento na região. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Como é que um drama familiar cheio de ciúme e briga, somado a um contrato por um poço de água no meio do nada, como é que isso tudo pode ser a semente de uma nação inteira? Pois é, Gênesis 21 mostra que muitas vezes os grandes projetos da história começam assim, nos conflitos mais íntimos e pessoais.